Aí, muito bem, estamos ao vivo. Que saudade que eu tava de fazer live aqui no Instagram da Rap. Muito bem, muito feliz em estar aqui mais uma vez. Hoje o dia é para falar, hoje à noite é para falar de inteligência emocional. Se você é líder, você mais do que nunca precisa ouvir, parar para entender. Afinal de contas, nós estamos falando sobre a soft skill do século, né? A grande competência do século. Então, se você trabalha com liderança, se você trabalha com desenvolvimento humano, se você precisa gerir pessoas, essa é uma noite muito dedicada para você, para ajudar você a lidar com todos esses contextos mundiais que estamos vivendo e que estão tirando a paz da gente, né? Que coloca a gente em situações de estresse, de angústia, de ansiedade, de preocupação e coloca as pessoas nessas situações também. E se eu sou líder, se você que está me assistindo é líder, obrigatoriamente você precisa saber como lidar com essas situações todas, a começar por você, para que depois de fato você possa também ajudar a sua equipe a fazer a mesma coisa. Simone, muito boa noite. Tava comentando aqui, eu estou muito feliz em estar aqui de novo, então simbora, vamos falar sobre inteligência emocional. Eu não sou muito de enrolar, gosto de ir direto pro assunto, pro tópico. Então, se você chegar por aqui, vai no aviãozinho lá, encaminha para alguém, manda coraçõezinhos aí, por favor, né? Para quanto mais você curte, quanto mais você compartilha aqui, mais esse conteúdo é entregue para outras pessoas aí pelo Instagram, mais a gente pode ajudar a desenvolver, não é, nesse país e nesse mundão todo. Simbora. Bom, eu preparei alguns materiais hoje aqui, alguns slides dentro do Instagram, para que você possa acompanhar de forma um pouco mais lúdica. Então, de cara, acho que o primeiro slide que a gente já pode colocar aqui, deixa eu abrir ele aqui, é esse aqui, ó. O que é, ou melhor, começando sobre o que de fato não é inteligência emocional, né? Afinal de contas, eu ouço muitas pessoas, só um pouquinho, deixa eu tirar a imagem aqui, eu ouço muitas pessoas correlacionando a inteligência emocional com o simples fato de a gente ficar feliz, né, de ficar bem, ou então conseguir acabar com as emoções, ou esconder as emoções, ou não ter que lidar com as emoções, né, tá sempre bem, tá sempre alegre, tá sempre satisfeito. E de fato isso não existe, tá? Isso não existe. Inteligência Inteligência emocional não é isso aqui, não é a ideia de você ficar bem o tempo todo. Isso é impossível de fato. Nós somos seres humanos, nós temos algumas emoções básicas. Medo, alegria, nojo, raiva, entre outras emoções. E tem teorias aí que falam que nós temos até 27 emoções básicas. Então é muita emoção presente dentro da gente. E é uma ilusão gigantesca você achar que você consegue não sentir essas emoções ou de fato fazer com que elas não influenciem você. O fato é que as nossas emoções vão nos influenciar, vão fazer parte de quem nós, vão o tempo todo fazer parte de quem nós somos. E inteligência emocional de fato é lidar com isso aqui, ó. É conseguir lidar com todas essas diferentes emoções que fazem parte da gente. Isso é inteligência emocional. Então, parando para pensar um pouco, vamos refletir aqui sobre a nossa realidade. Independente do que você faça. Oi, Débora, boa noite. Débora aí, por exemplo, trabalha com pessoas pra caramba, né? Uma grande líder. Então, imagina que a gente trabalha com diferentes perfis comportamentais, pessoas que têm diferentes problemas, situações financeiras, relacionamentos distintos. Umas são casadas, outras são solteiras, não é? Eu mesmo tenho que lidar com a minha realidade familiar, com a minha forma de enxergar e viver o mundo. Então, quer dizer, principalmente se eu sou líder, a importância de eu desenvolver essa capacidade, essa habilidade de lidar com todas essas emoções que eu acabei de mostrar aí, ela é muito importante exatamente por conta desse contexto como um todo. Eu tenho que lidar comigo, tenho que me manter equilibrado efetivamente e eu ainda por cima tenho que ajudar como líder a contribuir, a desenvolver outras pessoas, a essas outras pessoas lidarem efetivamente com estes outros contextos. Deixa eu só colocar o nome da nossa live aqui, fixar, que eu não coloquei. Tá aqui, ó, publicar. Deixa eu só fixar agora, fixar, tá aí, só pra galera que chegar por aqui porventura saber do que a gente tá falando. E aí encaminha pra algumas pessoas aqui, vem aqui embaixo no aviãozinho, manda pra algumas pessoas que você acha que podem se beneficiar, alguns líderes aí que você conhece, né? Manda uns coraçõezinhos aí também, dá um curtir, né? Que quanto mais você curte, mais gente vê. Então, voltando pro foco, além de eu ter que lidar com as minhas próprias emoções, com tudo que eu vivo na minha casa, no meu trabalho, porque de verdade, eu comentei em alguma turma esses tempos atrás, que eu já ensinei em algum momento da minha vida que você deveria deixar a vida pessoal em casa quando você entra no trabalho, que você deveria separar, ó, entrou no trabalho, você esquece da vida pessoal. Eu ensinei isso, eu juro que eu ensinei isso. Só que eu discordo completamente disso hoje. Isso não existe.
Emocionalmente nós somos um só. Então se alguma coisa lá na minha casa me afeta, me atrapalha, não tem como eu simplesmente apagar isso da minha vida e entender que está tudo bem no trabalho. É muito complexo fazer isso. Talvez tenham pessoas que conseguem fazer essa separação, mas muitas não conseguem. Então não dá para eu pedir que as pessoas façam isso, ensinar que as pessoas façam isso. O fato é que a gente precisa aprender a gerir as nossas emoções exatamente para lidar com essas diferenças. Né? Então, às vezes eu não estou legal no trabalho e eu preciso trabalhar a minha mente para que eu minimamente ou impeça que esse problema no trabalho impacte a minha casa ou use a minha família para me ajudar em relação ao que eu estou vivendo no trabalho e não chegue em casa destruindo as relações de casa também por conta de um problema de trabalho e vice-versa. E além disso, e inclusive tem um slide próprio para isso que eu preparei, eu não sei se você já ouviu falar em mundo VUCA, ou mais atual ainda agora, mundo Bunny, que são definições que têm sido utilizadas já há algum tempo, principalmente o mundo VUCA, para explicar o mundo em que vivemos, né? Para explicar a realidade que a gente está presente no mundo hoje. Então o mundo VUCA, por exemplo, fala que são características do mundo, né? Do mundo de hoje em dia, do mundo atual. Então o mundo VUCA aí fala que nós vivemos num mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. O que isso significa? Que nós vivemos num mundo muito mutável, né? O volátil, que muda de uma hora para outra. Incerto, que exatamente porque é volátil, que muda de uma hora para outra, a gente não tem certeza de como as coisas serão. Não existe mais uma sequência, um caminho, né? E cada vez mais as profissões estão incertas também, o mundo está incerto. Complexo, às vezes as resoluções para os problemas não são simples. Certo? E mesmo ambíguo, as coisas são dicotômicas, a forma que o mundo acontece tem visões diferentes porque as pessoas pensam de maneira diferente. E agora mais atual, como se fosse uma atualização do mundo VUCA, que não deixa, o mundo VUCA não deixa de existir, mas ele foi de alguma forma atualizado, complementado, vem a ideia do mundo Bunny para dizer que, cara, o mundo é frágil, essas siglas são em inglês, tá? Então o mundo é frágil, o mundo é ansioso, o mundo é não linear, é incompreensível. Frágil porque, essa pandemia mostrou um exemplo disso, do quanto o mundo é frágil. Não é? Quer dizer, aconteceu uma coisa lá na China que afetou e transformou o mundo inteiro. Nós somos frágeis. As economias são frágeis. A gente vem vivendo aí já há alguns anos crises econômicas na Europa, em países da América Latina também. O Brasil também vivendo isso. Por conta de tudo isso, não tem como esse mundo não ser ansioso, né? Todas essas mudanças, essas incertezas geram muita ansiedade. Certo? Não linear, não segue mais uma linha específica. É o incerto do mundo VUCA, vamos dizer assim, né? Não tem mais uma linha a ser seguida. Agora as tendências comportamentais, os estudos de mercado que há 6 meses atrás mostravam uma tendência de comportamento do consumidor, agora já não servem mais porque o consumidor mudou. Antes o consumidor comprava de um jeito, agora compra de outro. Antes usava o WhatsApp, agora usa o TikTok. Não que deixou de usar o WhatsApp, mas enfim, a gente migra muito, não tem mais regra, não tem mais padrão, né? O que faz com que o mundo seja incompreensível. Como é difícil e complexo entender as tendências para saber exatamente como se posicionar. Então, cara, tudo isso, todos esses contextos que eu estou citando aqui, fazem com que a gente entre num nível de estresse muito elevado, de ansiedade, de preocupação, e isso faz com que a gente crie discussões, problemas, brigas, né? Tanto no trabalho como em casa. E aí falando para você entender a importância do desenvolvimento da inteligência emocional, existe um estudo que fala que de todos os fatores, de todas as habilidades humanas que impactam no desempenho de uma empresa, 58% são competências relacionadas à inteligência emocional, a essa soft skill. Né? Que não é um conhecimento, não é algo técnico, não é quociente de inteligência, é quociente emocional. 58% do desempenho de uma empresa vem do fator emocional das pessoas. Então, inteligência emocional, a capacidade dela de gerir suas emoções, de controlar suas emoções efetivamente. Eu já explico a diferença entre controlar e gerir. É que controlar parece que eu estou tentando abafar, né? Não é essa a ideia, tá? Não é essa a ideia. Mas só para complementar as pesquisas aqui, né? Ó, eu já comentei no início da live, a inteligência emocional tem sido declarada aí pelos especialistas na área de recursos humanos como a grande habilidade do século. Fala, Ju, saudade de você, Ju Albano, querida, temos que nos falar, Ju, tô devendo aí um contato com você. Juliara, que entrou aí também, boa noite. Sandra, Inácio, Sabrina, boa noite, galera. Manda coraçõezinhos aí, por favor, né, se você tá curtindo. E vamos continuando aqui, eu só coloquei algumas pesquisas, só para você ter um pouquinho dessa noção. Eu ainda poderia trazer uma percepção interessante, que é a seguinte: foi feita uma pesquisa dentro da Coca-Cola, deixa eu até tirar aqui,
que foi parar para medir efetivamente os resultados dos líderes que tinham desenvolvido ou que demonstravam ter mais inteligência emocional. E aí todos os líderes que desenvolveram inteligência emocional, eles superaram suas metas em 15%, ou seja, eles ultrapassaram 15% a meta, ou seja, atingiram além da meta, certo? Já os líderes que não desenvolveram inteligência emocional, que demonstraram na pesquisa que não tinham um nível tão elevado, não tinham desenvolvido inteligência emocional, isso dentro da Coca-Cola, tá? Esses líderes, eles deixaram de atingir a meta por 15%. Quer dizer, eles não bateram a meta por 15%. Isso dá uma diferença de 30% no resultado de um líder em outro líder, pura e simplesmente porque o cara tem mais inteligência emocional. Então a pergunta de fato que você me faz, eu vou botar o slide aqui, é: João, mas então o que é inteligência emocional? Né? O que é essa competência? O que é ter inteligência emocional? E aí eu posso começar a dividir efetivamente a diferença entre gerir, por exemplo, gerir as emoções e controlar. De fato, são nomenclaturas diferentes para falar a mesma coisa, mas vamos entender. Controlar traz uma ideia de que eu preciso abafar ou dizer como é que tem que ser a emoção, que a minha emoção só vem até aqui, só vem até ali. Então não é um controle, é uma gestão. O que é gestão? Por exemplo, eu tá numa discussão em casa, vamos chamar de uma DR com a esposa ou com o marido, né, ou com algum familiar, e eu ter a habilidade de me manter calmo, sereno, pensando logicamente em prol de encontrar o benefício para essa relação. Ou mesmo dentro da empresa, eu numa reunião de diretoria, numa reunião de resultados, quando eu sou confrontado, quando eu sou apertado, quando alguém me cobra resultados, eu consegui respirar, não surtar, não brigar com ninguém, não dar justificativas pelo resultado não ter sido alcançado, me manter maduro e sereno para assumir as responsabilidades do que eu estou fazendo, pedir desculpas ou me posicionar, pensar em soluções, entender qual é a melhor forma de me posicionar para entender qual o resultado eu espero dessa situação. Porque eu vejo as pessoas perdendo o controle muito facilmente quando são... E eu me vejo nisso também, tá? Eu não sou perfeito por ser treinador, por ser consultor. Eu não sou perfeito. Mas eu percebo demais as pessoas quando são criticadas, quando não alcançam resultados, não é? Quando aquilo que elas estão pensando não é o que está sendo levado em consideração, quando alguém tem uma opinião contrária, elas tendem a se incomodar. É um ego interno que a gente tem que parece que se não sai do jeito da gente ou como a gente quer, ou da forma quando a gente espera que seja tratado ou tudo mais, a gente se arma. É um sistema automático interno que já se arma com palavras feias ou atitudes incomodadas, assim, já fecha a cara, já cruza os braços, já mostra o dedo, já fala e perde o senso. Sabrina, amei a frase. Gerir as emoções tem sim muito a ver com reconhecer seus limites. Aonde dentro de uma reunião, e isso é uma coisa interessante de perceber, eu posso começar a identificar quais são os gatilhos que acontecem ao meu redor, ou as coisas que acontecem, que é gatilho, aquilo que dispara, né? O que dispara uma emoção? Qual é o momento, a situação, o que as pessoas falam, qual é o contexto que me deixa estressado? Que me coloca num estado em que eu me incomodo, em que eu me sinto ansioso, ou que eu me percebo mais raivoso. E é muito interessante. Quando você começa a se observar, eu vou trazer várias dicas aqui de como é que você pode desenvolver inteligência emocional, mas quando você começa a se observar, você começa a perceber e reconhecer. Quando eu tô ficando estressado, começa a me dar um calorão. Eu sinto como se fosse um fogo subindo, um calorão subindo assim. Começa a suar a mão. Eu vejo que eu começo a respirar mais fundo. Dá pra perceber quando você tá ficando com raiva, ou com medo, ou quando você tá incomodado, né? Então nessas situações, se você, como a Sabrina falou aqui, se você consegue perceber, identificar isso, conhecer os seus limites, conhecer o que te incomoda, conhecer o que te tira do sério, você consegue gerir melhor. Porque se você tá vendo que você tá caminhando por aquele caminho de brigar com alguém, ou de sair porta fora, ou até de não falar nada... Porque vamos lá, ter inteligência emocional, quem não tem inteligência emocional, não são só pessoas que dão patada nos outros e saem brigando. Tem gente que se isola, que se esconde. Eu prefiro não falar nada, eu prefiro ficar quieto. Isso também, às vezes, não é a melhor forma de resolver as coisas. Apesar de que o silêncio, várias vezes, é um bom caminho, se afastar, se calar, não bater na mesa, não falar o que está sentindo, o que está pensando, às vezes é uma forma de fuga também, de esconder a emoção. Se eu estou com raiva, eu estou incomodado, eu não concordo com aquilo, eu tenho que encontrar uma forma de me manifestar e não correr daquilo que eu estou sentindo.
Então, gerir as emoções é exatamente conseguir observar, perceber qual emoção eu estou sentindo, perceber o que está presente em mim, para que de fato eu tenha a habilidade e a capacidade de lidar com aquilo. De entender o que está acontecendo e pensar internamente, nos milésimos de segundo que eu tenho para resolver a situação. Cara, qual é a maneira que eu preciso me posicionar para alcançar o melhor resultado entre nós aqui? Levando em consideração a minha opinião, levando em consideração o que eu penso e o que eu acho, mas levando em consideração também o que o outro pensa e o que o outro acha. Uma conversa, uma relação de trabalho ou mesmo de relacionamento conjugal não tem a ver com ganhar. Eu não tenho que ter razão, eu não tenho que me sobressair em relação ao outro. Eu tenho que chegar num consenso no que é melhor para a empresa, no que é melhor para todos, obviamente me incluindo. Né? Então para isso eu preciso parar, respirar, apesar da crítica do outro, parar e ouvir. Quantas vezes eu estou em reunião de empresa aqui e aí alguém coloca alguma coisa contrária ao que eu falei, eu vejo que aquilo me incomoda, mas passa alguns minutos, aí eu vejo que me incomoda e eu fico controlando, né? As pessoas com certeza percebem que eu tô incomodado, né? Porque eu percebo e as pessoas devem perceber. E só que daí eu paro e reflito e eu paro e olho e digo, cara, essa pessoa tem razão. Essa pessoa tem razão. Só que se você estoura, explode, se fecha, não tá disposto a ouvir o outro também, você não ganha a capacidade de avaliar o que o outro tá falando, o que o outro tá sentindo para tomar uma decisão coesa, né? Para tomar uma decisão consciente. É muito mais maduro e inteligente você parar, refletir, pensar e dizer, bom, realmente, você tem razão, é melhor fazer assim. Do que você, não quer, ou mesmo não fala nada. Não é o melhor caminho. Quando que você foi brigar com alguém e na briga resolveu? No meio da briga a pessoa falou e disse, não, realmente você tem razão. No meio da briga isso não acontece. Quando a gente parte por descontrole, aí é briga de ego, não é mais o cérebro pensando. Aí é só o sistema psicológico se defendendo, é só o ego defendendo. Deixa eu ver que tem gente aqui comentando, só um pouquinho, deixa eu ver. A Sabrina aqui, ó. Depois que você identifica quais são suas emoções, consegue gerir bem melhor. Exatamente. É dependendo da situação, por exemplo, numa reunião, você sair por alguns minutos, se retirar, respirar e depois retornar. Exatamente, aí, é bem o que eu falei, né, Sabrina? Exatamente essa ideia. Quando eu reconheço que tem alguma coisa me afetando, eu posso, como a Sabrina falou, sair, ir no banheiro, pedir, ó, pessoal, dá licença um minutinho, preciso ir ao banheiro. Sai, preciso respirar, você até pode ser sincero, preciso respirar, tô estressado. E sai. Isso é ser transparente, inclusive, com as pessoas. Sai, vai lá fora, pega uma garrafa d'água de meio litro e toma assim, devagarinho. Glu, glu, glu. Toma mais um pouquinho. Toma tudo. Quando você tomou tudo, meio litro de água, respirando, quando você volta, você já volta mais tranquilo, sabe? Então, já passou por situações em que você briga e depois se acalma e volta e realmente se admite? Pois é, se você já passou situações que você saiu do seu eu e depois você se acalmou e admitiu que deveria ter sido diferente, não é mais interessante começar a admitir antes de estourar? Né? Então, claro, como eu falei, existem perfis comportamentais diferentes que agem de maneiras diferentes na hora da falta da inteligência emocional. Uns brigam, uns batem, outros se calam, se retiram, não se posicionam. Então, você vai ter que vivenciar o seu próprio processo de autoevolução, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, para desenvolver a sua inteligência emocional e reconhecer como é que é a minha forma, né, de agir quando me falta inteligência emocional. Maristela, beijo, bom demais ter você aqui. A Academia do Eu me ajudou muito a perceber minhas emoções. Ah, legal, nós temos aqui na Rap um programa chamado Academia do Eu, que a gente ajuda exatamente as pessoas a ampliarem seu senso de autoconhecimento, né, sua inteligência emocional. Olha aí, seu Carlos Henrique, como é que está? Beijo, saudade. Bom, continuando a brincadeira aqui, deixa eu pegar mais um slide que a gente tem aqui. É isso aqui, a inteligência emocional. Tá vendo? Dá pra ver bem essa imagem? No celular, com imagens pequenas, né? Mas olha aí, ó. É entender que na minha cabeça eu vou vivenciar todas essas diferentes emoções que estão ali e às vezes no mesmo dia. Mulherada ainda mais sabe, né? De TPM, dependendo da mulher, TPM é mais forte. Num mês fica estressada, no outro mês chora, num dia fica estressada, no outro dia chora, no outro dia tá com raiva. E, quer dizer, nossa, são muitas emoções. E fora da TPM, todas as pessoas no contexto geral, independente de serem homens ou mulheres, vivenciam essas emoções. Porque num dia a gente recebe uma situação, uma resposta ruim. Hoje eu tenho um investimento, por exemplo, que eu faço, hoje eu recebi a notícia que o investimento caiu 10%, perdi uma grana. Eu falei, puta merda, cara. E se irrita, estressa. Bom, mas não adianta irritar e estressar, entendeu? Eu tenho que seguir confiando no investimento, ou então refazer a estratégia. O melhor caminho é sempre parar, respirar e tomar as melhores decisões para caminhar em direção àquilo que eu quero. Isso tem a ver com inteligência emocional. Deixa eu ver mais comentários aqui. Ô, meu amigo, como é que você tá? Teve um amigo do trabalho que me ensinou a ter sempre água. Legal. Ele dizia que os goles eram o tempo de refletir. Perfeito, foi essa a dica que eu dei. Show de bola.
Passei a usar essa técnica, maravilhoso. Show, muito bem. Então, cara, inteligência emocional, basicamente, claro, dentro de uma hora, que eu acho que eu poderia falar muito mais e aprofundar muito mais o que é inteligência emocional, mas é isso, eu reconhecer, entender, me conhecer mais a fundo. É uma coisa que eu ensino há 10 anos para as pessoas, que a gente não veio com manual e que a gente vivenciou épocas, ou os nossos pais viveram numa época que não se ensinava desenvolvimento humano amplamente, como se faz hoje. Então é natural que eles não tenham ensinado para nós, né? Então a gente efetivamente precisa buscar agora esse processo de evolução. E cara, isso é um processo contínuo. A gente tem muito falado ultimamente de lifelong learning, né? Que é um novo conceito da lifelong, vida inteira, learning, aprendendo a vida inteira, né? E é um contexto que tem cada vez mais claro e efetivo e comprovado de que você não é novo, só tem um nome, uma roupagem nova agora, mas que você nunca pode parar de se desenvolver. Ah, João, eu fiz terapia 6 anos atrás, eu fiz coaching há 10 anos. Cara, ok, e aí? Nesses últimos 6 meses, nesses últimos anos, o que você fez para olhar para dentro de você e reconhecer os novos padrões repetitivos que você está tendo e que de repente estão impactando, impedindo você de ter melhores resultados, de fazer uma liderança melhor, né? O que está faltando? O que você não conhece ainda sobre desenvolvimento humano, sobre pessoas, se você é líder, sobre gestão e sobre você mesmo, ou você mesma, né? Então, bora lá. Continuando os nossos slides aqui, deixa eu colocar mais um, simbora. Talvez você já tenha ouvido falar nessa metáfora aqui, né? Acho que os comentários ficam um pouquinho em cima aí, será que eu consigo tirar? Acho que não, talvez até saiba, mas não sei como é que tira, deixa quieto. Dá pra ver aí, né? Você já tem ouvido falar nessa metáfora do iceberg, super velha, é uma metáfora, mas é uma metáfora maravilhosa, que diz que, até eu devia estar mais pra baixo esse iceberg aí, mas diz que a maior parte, 90% do nosso cérebro é coisa inconsciente, é coisa que a gente não reconhece. Ah, João, mas eu fiz terapia, fiz outras coisas e passei a conhecer muito mais de coisas em mim. Legal, vai de novo que provavelmente você vai descobrir outras coisas que você não enxergou naquela época, ou vai enxergar de uma forma diferente, ou vai encontrar coisas novas e por aí vai. Só 10% efetivamente de de toda a nossa mente é o que a gente de fato tem acesso e controle, né? É o que a gente tem consciência, é o que nos torna, e essa consciência é o que nos torna maduros. Quanto mais consciência eu tenho, mais maduro eu me torno. Você hoje, por exemplo, eu tô com 34 anos, né? 34 anos. Os meus valores, a forma como eu enxergo o mundo, a forma como eu lido com a vida é completamente diferente de quando eu tinha 15. Completamente. Não é? Por quê? Porque hoje eu sou um cara mais maduro, porque eu sou mais consciente das minhas atitudes, e eu trabalho com desenvolvimento humano, que me ajudou pra caramba, né? Agora, tem um monte de coisa que eu também não sei, mesmo trabalhando 10 anos com desenvolvimento humano. Ou seja, existe um monte de coisa, olha lá o ego lá, ó, no qual eu ainda sou ignorante, e eu preciso trabalhar, ajustar, lidar, mover. Faz mais de 10 anos que eu estudo desenvolvimento humano e eu ainda percebo vários pontos de dificuldade no meu jeito de ser. Falta de disciplina, muitas vezes, né, de deixar as coisas pra depois, falta de coragem pra assumir certas coisas. E isso é o meu perfil, né? Outras pessoas vão agir de maneiras diferentes. Mas é importante que a gente possa olhar para isso tudo e reconhecer no que talvez eu não conheça e que me torna ignorante em relação a mim mesmo. E que eu poderia passar a conhecer. Ou seja, eu preciso olhar para a minha própria mentalidade. Eu preciso olhar para a minha configuração mental, para o meu, talvez você já tenha ouvido muito falar essa palavra, o meu mindset, né? Mindset, configuração mental. Todos nós temos uma configuração mental que vem lá da infância. Né, que vem até de antes da gente nascer, o cérebro do bebê já está sendo formado, já tem interpretação com as coisas que acontecem de fora. Então existe uma programação que foi embutida no nosso computador, um sistema operacional tipo Windows, que foi colocado na nossa cabeça quando a gente nasceu, e esse sistema vem se desenvolvendo, aplicativos vêm sendo instalados, softwares, programas, vírus. Já ouviu falar em crença limitante, crença empoderadora, crença poderosa? Deu pausa aqui na conexão, mas acho que está voltando já. Me avisa aí, me fala aí se já voltou, por favor, comenta aí. Voltou, tô de volta, porque pra mim deu uma pausa aqui por conta da conexão. Então assim, o que eu tava falando, nossa cabeça é cheia de vírus. O que é isso? Os pensamentos negativos, as crenças limitantes, e a maior parte das coisas os maiores motivos, ou o maior motivo que nos impede de alcançar certas coisas na vida, de alcançar as coisas que a gente quer, são crenças relacionadas àquilo. Então se eu não emagreço, tenho dificuldade de emagrecer porque eu tenho crenças que me impedem de emagrecer. Se eu tenho dificuldade de ganhar dinheiro, é porque eu tenho crenças que me impedem de ganhar dinheiro. Tá tudo na mente, tá tudo na mente. E graças a Deus, eu estudei PNL, eu não sei se você já estudou. Levanta a mão aí quem já estudou PNL, Programação Neurolinguística, escreve aí, eu já.
né? Ela vem para ensinar pra gente que sim, é possível mudar a configuração mental. E eu que não acreditava, né, que eu poderia ganhar dinheiro, agora posso ganhar dinheiro, porque eu mudei minha mentalidade. Claro, não vai ser na live do João uma vez só aqui que você vai conseguir transformar essa mentalidade. Talvez se você acompanhar a gente aqui, toda santa quinta-feira a gente está aqui, eu, Luana ou Flávia, falando sobre desenvolvimento humano, falando sobre liderança, principalmente, o grande foco da RAP, né? É se tornar referência no desenvolvimento de líderes. Esse é o nosso grande trabalho aqui para a sociedade, para o Brasil e para o mundo, né? Formar líderes mais capacitados, que transformem, que possam acessar a sua capacidade e se tornar aquilo que eles ainda não são, ou que ainda não sabem que podem ser, né? Tanto os líderes como as empresas. Então, um dos grandes segredos, e é onde eu vou chegar agora, daqui a pouquinho mais pro final da nossa live, é exatamente ajudar você a entender como é que você pode mudar essa mentalidade. De fato, que ações você pode tomar, que coisas você pode fazer para de fato conseguir começar a mudar a mentalidade. Até porque, deixa eu até tirar um slide, na maior parte do tempo, se a gente não para estudar, para entender como é que a gente funciona, a gente nem sabe o que tem que mudar. Alguém já fez a terapia? Escreve aí, eu já. Quem já fez terapia? Na terapia, você não descobriu um monte de coisas sobre você mesmo, você mesma, que você nem sabia dentro da terapia? Que você nem imaginava que tinha lá, e você conversando com a terapeuta, de repente, meu Deus, cara, como é que eu nunca tinha pensado nisso? E de repente surgiu na sua cabeça. Ah, caramba. Pois é. Será que hoje, nesse momento, agora que você está me assistindo aqui, será que não tem coisas que passam pela sua cabeça aí que talvez estejam impedindo você de alcançar certos objetivos? A maior parte das coisas que a gente não consegue mudar na configuração, a maior parte das coisas é porque a gente não sabe que aquela configuração está lá e que a gente tem que mudar. Existem outras dificuldades depois. Eu reconheço e aí vem uma dificuldade de mudar, porque aquilo já é muito presente em mim. Eu, por exemplo, sou um cara procrastinador. Eu tenho a procrastinação é presente na minha vida. Eu tenho que estar o tempo todo atento para ela, que senão eu acabo deixando as coisas para depois. Tanto que eu tenho várias ferramentas de gestão do tempo para poder fazer as coisas na hora que eu tenho que fazer. E isso é tão antigo. Eu tenho 34 anos, eu descobri que eu era um procrastinador quando eu tinha 21. Então, quer dizer, faz quase 15 anos, praticamente, 13 anos, que eu descobri que eu sou um procrastinador e essa coisa ainda continua me perseguindo. E ela não vai sumir de fato, porque ela está muito presente há muitos anos no meu jeito de ser. Então eu preciso estar o tempo todo olhando para ela, me desenvolvendo, pensando como é que eu vou lidar, o que eu vou fazer, cuidando para ver quando é que ela está me atacando, quando é que ela está presente, me dominando. E cara, isso é contínuo. Se você não está vivenciando um processo de desenvolvimento pessoal, algum tipo de processo de desenvolvimento que eu vou começar a mostrar agora, o próximo slide vai ser isso. As dicas de como continuar sempre vivo e atento para si mesmo. Então se você não está vivendo isso em algum momento da sua vida, você passa a ficar cego para alguma coisa. Olha, ano passado, eu acho, início do ano passado, antes da pandemia até, eu tive uma reunião com as minhas sócias. E vai lembrar que uma das minhas sócias é minha esposa, a Luana. E eu lembro que eu me posicionei naquela reunião de uma forma que depois, eu fui grosseiro, sei lá, não sei se grosseiro é a melhor palavra, arrogante. Elas me falaram depois, em algum outro momento, quando eu pedi feedback, elas me disseram assim, você foi arrogante. Eu falei, gente, eu trabalho com desenvolvimento humano, eu ajudo as pessoas a serem melhores, como é que eu fui arrogante? E eu tinha sido arrogante, mesmo depois de 10 anos com desenvolvimento humano. Por quê? Porque quando você passa a defender coisas pessoais em que você acredita, e as pessoas vão contra isso que você acredita, você tende a perder as estribeiras em alguns momentos. Só que o que é interessante em inteligência emocional? É você entender o seguinte, eu não tenho que me controlar o tempo todo e não sentir a emoção e não agir de forma errada. Não, mas se eu tiver a maturidade para, claro, evitar, se eu puder evitar, mas pedir desculpa, descer do meu salto, engolir meu orgulho e dizer, olha, sinto muito, eu estava errado, você me desculpa pela forma como eu me posicionei. Eu não tenho a pretensão de nunca errar, de nunca cometer erros, de nunca agir de uma forma equivocada, mas eu entendo que eu posso, de forma madura, pedir desculpa. Só que para isso, tem que obrigatoriamente, sair e abrir mão do orgulho. Para muitas pessoas, é difícil olhar e dizer assim, desculpa, eu estava errado. Para muitas pessoas essa frase é muito dolorosa e elas preferem não dizer. Só que na hora que você faz isso, você mostra imaturidade. As pessoas passam a ver você, ver os seus defeitos. E, gente, as pessoas enxergam muito mais os nossos defeitos do que a gente mesmo. Leve muito em consideração o que as pessoas falam sobre quem você é, porque elas te conhecem muito mais, elas enxergam. Adoro essa metáfora, ensino ela há séculos. Os nossos olhos são voltados para fora. Para fora. Então é muito mais fácil eu enxergar você do que eu me enxergar. Entende isso? Então, cara, é mais fácil as pessoas com os olhos delas me enxergarem, me conhecerem,
do que eu, de fato, conhecê-las, tá? Vale o comentário aqui, mas pro finalzinho eu vou abrir participação de alguém aqui que queira vir aqui fazer alguma pergunta ao vivo comigo, mas pro final, deixa eu dar as dicas agora e aí no finalzinho eu abro para quem quiser participar. Eu vi que a Bruna Sims mandou participar, convite de solicitação aqui, então mais pro final, se alguém quiser mandar, eu aviso na hora e pode ir lá mandar o convite que eu vou escolher uma pessoa para vir aqui trocar uma ideia comigo rapidinho, ver se tem alguém, né? Claro, se tiver, se não tiver tá tudo bem também, mas caso alguém queira tirar alguma dúvida ao vivo aqui comigo, tá? Mas vamos lá, dicas então. João, o que eu posso fazer para começar a caminhar o caminho? Fala, Roberta, boa noite. Como é que eu faço para caminhar o caminho da inteligência emocional? Para desenvolver, para elevar, para melhorar o meu senso de inteligência emocional? Como é que eu faço isso? Bom, tem vários caminhos. E claro, vale deixar muito claro. Não é da noite pro dia. Não espere que você vai fazer alguma dessas coisas que eu tô falando aqui e de repente, plim, sou uma pessoa cheia de inteligência emocional, madura, consciente de mim, que me conhece. Isso não é assim, tá? Isso não é assim. Por isso que é importante começar de uma vez. Se você olha para si mesmo, para si mesma agora, faz essa resposta, coloca, se sentir à vontade, escreve a resposta aí. De 0 a 10, de 0 a 10, qual você acredita que é o seu atual nível de inteligência emocional? Escreve aí, se você tiver coragem, se sentir à vontade de se expor aqui um pouquinho, escreve aí no chat. Qual o seu atual, de 0 a 10, qual você sente, qual você acha que é o seu atual nível de inteligência emocional? Dá uma nota, certo? Por quê? E aí vamos dando as notas aí enquanto eu vou falando, certo? Manda sua nota aí. Olha aí, 6, o André falou 6. E o André acabou de participar da Academia do Eu. Faz pouco tempo que ele participou da Academia do Eu. Provavelmente o André hoje é mais crítico. O João Anastácio, meu querido amigo que está aqui, fez formação em coach comigo. Foi meu aluno. Provavelmente depois da formação se tornou mais crítico. A Vânia, será que é a Vânia que foi minha aluna também? Não sei. A foto tá pequenininha. Mas enfim, vamos lá, vamos botando as notas aí. 6, 7, 6, que mais? Quero ver mais notas. E mais coraçõezinhos, por favor. Para eu mostrar as dicas do que fazer, né? Senão não mostro. Mais corações aí, por favor. Aí o André dizendo que ajudou muito, legal. Mas cara, olha como é interessante. Para você que deu a nota, que escreveu a nota aqui, ou se não escreveu, tá tudo bem também, mas pensa na nota que você deu. E aí? Como é que é pensar aí, você, Vânia, que diz que tem uma nota 6 de inteligência emocional? O Fábio aí agora, fala Fábio, beleza? Bom, nota 7, o que significa ser nota 7? Quais são as situações que por ser uma nota 7, uma nota 6, né, que vocês colocaram aqui, que situações na sua vida, a Jane aí nota 7, quais são as situações da sua vida que a falta de uma nota 8, 9 ou 10 está atrapalhando você? É ansiedade? É estresse consigo mesmo que você vive? É soltar as patas em alguém? É alguma coisa não acontecer porque você não teve a coragem de falar? E aí? Como é que essa falta de inteligência emocional afeta você? E entenda, a construção de uma nota mais alta, ela é lifelong learning, contínua. Eu preciso, ao decorrer da minha vida, continuar. Porque eu até posso fazer durante um período, evoluir, melhorei, legal. Mas se eu estagnei e parei de buscar evolução, provavelmente virão outras coisas, outras cegueiras, outros pontos, outras dificuldades que eu não vou nem perceber em mim, que vão continuar me afetando. Então, eu preciso dar continuidade. Então, primeiro slide de dica aqui sobre o que você pode fazer. Primeiro, dica barata, simples, fácil, altamente acessível. Livro. Leitura, cara. Se você não lê continuamente algum livro, livro técnico talvez da sua área te ajude muito, livro de ficção para você curtir, relaxar. Mas, cara, você precisa entender como é que você funciona. Você precisa entender de inteligência emocional, você precisa entender quais são seus gatilhos, você precisa entender de gente, você precisa entender se você quer ser um bom líder. Então aqui, 3 dicas de livro. Cara, o Poder do Agora, esse livro deve custar o quê? Tem promoção aí de vez em quando por R$19,90, R$29,90. Provavelmente todos os livros que estão aqui não custam mais de R$50. E se você vai pegar a versão que não é física ainda, a versão digital, deve ficar mais barato ainda. Exemplo, Poder do Agora. Bíblia do desenvolvimento humano. De deixar na cabeceira. Ele é um livro para ler com calma. Uma linguagem altamente acessível, mas muito poderosa e profunda. Para quê? Para você se observar. O livro, inclusive, tem pausas em que ele pede para que você, após ler um trecho, pare e reflita sobre como aquilo acontece na sua vida. E é isso que a gente devia fazer com cada livro. Antifrágil. Esse livro é incrível. Fala da nova teoria de antifragilidade, que traz o contexto de que agora a gente não deveria mais ser resiliente, né? Porque muito tempo defendeu-se a ideia de que nós precisamos ser pessoas resilientes. Agora vem um contexto novo que mostra que talvez resiliência não seja a melhor habilidade. Talvez a melhor habilidade seja antifragilidade. E eu vou separar aqui, já vou deixar o compromisso aqui de vir fazer uma live falando sobre antifragilidade.
tá? Ou mesmo algum conteúdo dentro do Instagram da Rap. Se você não tá seguindo a Rap, segue aí, porque a gente tá, assim, ó, a partir de agora nós estamos altamente focados, os três, eu, Lone e Flávio, junto com a equipe da Rap, em construir cada vez mais conteúdo top pra você que é líder e quer se desenvolver como líder, tá? Então ainda, se você é líder e precisa desenvolver pessoas também, livro aí do Thiago Brunet, especialista em pessoas, certo? Então esse é um dos caminhos para desenvolver inteligência emocional. Ler livros de autoajuda, ler livros relacionados com o tema que possam ajudar você a olhar para dentro e refletir. Certo? Outra forma, vamos lá, próximo slide, deixa eu selecionar o outro aqui. Tá aqui, ó. Enfrente suas batalhas. O que isso quer dizer? Olha lá um sniper pronto para dar um tiro. O que significa enfrente suas batalhas? A ideia de enfrentar suas batalhas, de escolher suas batalhas e enfrentar, afinal de contas, vamos lá, deixa eu até tirar o compartilhamento aqui. Enfrentar suas batalhas tem a ver com, primeiro, eu escolher com o que eu vou brigar, o que vale a pena, escolher quais vão ser as minhas batalhas. Será que eu tenho que brigar por tudo? Falando de vida pessoal, será que eu tenho que brigar por uma toalha moralista na cama? Por uma casa desorganizada? Por as crianças que deixaram a casa bagunçada? Por uma louça que não foi lavada? Na empresa, será que eu tenho que brigar de fato porque alguém não fez alguma coisa? Ou porque o relatório não está do jeito que eu quero? Será que eu tenho que criar o estresse? Eu tenho que comprar essa briga? Talvez não, talvez tem muita coisa que não vale a pena estressar. Será que vale a pena eu me estressar e meter a buzina em alguém só que a pessoa não deu seta no trânsito? Sei lá. Então, primeiro foco sobre lutar as suas batalhas é saber escolher as batalhas as quais você deseja lutar. Porque tem coisas que não faz sentido a gente tentar brigar por aquilo. Porque não tem porquê. De vez em quando eu e o Luana aqui em casa a gente se pega numa discussão de por que nós estamos discutindo sobre isso? Gente, vamos parar de brigar sobre isso? Vamos? Desculpa, passou. Pronto, acabou. A gente nem fala mais do assunto. Tá? Mas o enfrentar suas batalhas tem a ver com confrontar aquilo que incomoda você. Porque daí vem uma máxima que eu não sei se você já ouviu, mas ó, de boa, se você tá aqui, para tudo que você está fazendo agora e ouve. Ouve o que eu vou falar. Porque de todos os treinamentos que eu já ministrei, isso que eu vou falar pra você agora é uma das coisas que as pessoas mais me dizem que marcaram elas durante os meus treinamentos de inteligência emocional. Uma das coisas mais fortes que ajudaram elas depois no processo de desenvolvimento ao decorrer da vida. É uma coisa simples, óbvia, mas que na maior parte das vezes a gente não não leva ela em consideração, tá? Bom, vamos lá. Vou dar um exemplo de uma seguinte maneira. Pensa aí agora em alguém que incomoda você. Ou pensa aí agora em uma situação que você viveu que estressou você, tá? Pode pensar nas duas situações ou só em uma. Pensa numa pessoa que estressa você. Não é para escrever o nome da pessoa aqui no chat, tá? Se quiser botar um emoji aí de como é que você se sente quando está com essa pessoa, da raiva, da medo, como é que você se sente? Bota um emoji aí de como é que você se sente quando encontra essa pessoa. Mas pensa numa pessoa que te incomoda. Ou lembra de uma situação que te estressou. Conseguiu pensar? Pensou aí numa situação que te incomoda? Numa pessoa que te incomoda? Ô vontade, diz o João aqui, ó. Então, pensou nessa pessoa? O João já ouviu isso de mim porque foi meu aluno já. Pensou na pessoa? Pensou na situação que te estressou ou que te incomoda? Pessoa que te incomoda, a situação que te estressou? Pensou? Legal! Notícia pra você! Essa pessoa não te incomoda. Aquela situação não te estressou. Olha, João, como é que não? Toda vez que eu vejo eu me incomodo? Toda vez que eu vejo eu me estresso? Ah, isso com certeza. Você se estressa, você se incomoda. Mas é você que se estressa e se incomoda. Não é a outra pessoa que incomoda você, é você que se incomoda com o jeito daquela pessoa. Para e pensa, por que você não gosta da pessoa? Ah, porque ela fala muito alto, porque ela fala muito rápido, porque eu não concordo com o jeito dela de pensar. Sim, mas só porque você não concorda significa que ela está errada? Onde é que tem uma cartilha que diz como é que as pessoas deveriam falar alto, falar baixo, qual é o tom de voz que elas deveriam utilizar efetivamente? E aí? Ah, João, mas tem gente que me diz assim, ah, João, mas ninguém gosta daquela pessoa lá na empresa. Não, tá tudo bem, eu não estou dizendo que existem só pessoas maravilhosas e incríveis, né? Existem pessoas estressantes também. Mas, de fato, quem controla as nossas emoções, quem faz a gestão das nossas emoções, somos nós. Somos nós. Aí eu vi um post ontem dizendo assim, se você tivesse, sei lá, 10 mil reais e alguém viesse e roubasse 10 reais, você ia jogar o restante do dinheiro fora, no lixo? Sim ou não? Escreve aí. Eu tenho 10 mil reais, alguém veio e roubou 10 reais, me sobraram 9.990. Eu vou jogar esses 9.990 no lixo? Que pergunta idiota, né, João? Pelo amor de Deus, é óbvio que eu não vou jogar isso no lixo. Então por
que uma situação do dia em que alguém estressa ou ajuda você a se estressar por conta de um pequeno pedaço do dia, às vezes faz com que você perca o dia inteiro? Por que você joga o dia inteiro fora? Porque você fica se estressando por conta daquele ponto que aconteceu ali no começo, né? E você acaba jogando fora todo o resto do dia, às vezes da semana. Pensa aí, já ficou uma semana sem conversar com alguém chateado? Ou tratando a pessoa de um jeito diferente? Ou sendo tratado? Quem não tem um cônjuge aí que já ficou uma semana, brigado, se olhando feio, dormindo de bunda um pro outro? Cara, não faz sentido. Aqui em casa a gente está diminuindo cada vez mais o tempo que a gente fica estressado um com o outro. Nunca passou de um dia pro outro. Ou já passou, mas faz muito tempo que não acontece, né? No mesmo dia a gente já se resolve, já pede desculpa, já senta, já conversa, né? E na empresa a gente busca trabalhar da mesma maneira. O Gabriel tá por aqui, né? Trabalha na Rap com a gente aqui. O Gabriel sabe que a gente tem todos buscamos ter uma relação muito alinhada, muito respeitosa, né? De deixar todo mundo se posicionar, falar, independente de quem tome a decisão, né? E é o que o André acabou de colocar aqui, ó. Autorresponsabilidade. Esse talvez seja um dos maiores ensinamentos que eu posso trazer para você aqui. E não é nem forma de desenvolver inteligência emocional. É um ensinamento para você colocar em prática. Não são as pessoas que estressam você. É você que se estressa com as pessoas. Não são as situações que incomodam e que estressam você. É você que se incomoda com as situações. Cara, leva isso para mantra, como mantra para a vida, que você vai ver o absurdo da diferença do como isso faz bem, né? Ou vai fazer bem e pode fazer bem para sua vida, tá? Então, voltando de fato para a dica que eu estava dando aqui do enfrente suas batalhas, é a ideia de você não fugir da raia, não fugir do ringue, não fugir da luta. Ah, não, eu não vou fazer apresentação em público porque eu me sinto muito ansioso quando eu vou falar em público. Sim, mas cara, vai para você perder esse medo, para você trabalhar isso, confronta isso. Ah, quando o fulano fala mais alto, eu me sinto incomodado, eu prefiro não falar nada. Ou então eu me estresso, então eu não vou mais para essas reuniões. Não é mais deixar de ir para reunião, é ir para reunião e encontrar meios de lidar com aquilo. Então essa é uma dica muito importante, vou reforçar, vou colocar aqui de novo. Ó, cadê? Tá aqui, enfrente as suas batalhas. Viva as suas dores, lide, aprenda a lidar com o que está acontecendo para você poder transformar aquilo. Claro, tem batalhas, situações que você pode optar por não lutar. Claro, talvez não faça sentido lutar aquela batalha, não tem por que gerar aquela briga, mas para e pensa, que situações talvez, falar em público é um exemplo disso. Cara, não falar em público provavelmente atrapalha muito a sua vida, por não falar em público. Então talvez seja uma batalha que você precisa enfrentar, para vencer ela de uma vez, tá? Outra dica importante, além de ler livros e enfrentar suas próprias batalhas, tá? É lidar com os problemas de forma madura. Cortou um pedacinho ali, mas lidar com seus problemas de forma madura. Olha lá a fotinho dela. No meio da reunião, bicho pegando, cara. Senta, respira e pensa. Sai da sala, vai respirar, vai tomar água, vai no banheiro. Vai pensar sobre qual é a melhor maneira de me posicionar nessa reunião para que eu consiga extrair dessa reunião ou dessa conversa, dessa discussão, o melhor para todos nós. E não aquilo que eu quero, aquilo que o outro quer, a razão. Não, mas o melhor para todo mundo. Esse é o caminho. Isso é uma forma madura de lidar. Ok? Respira, não estressa, não briga. Pensa bem, imagina que você está aí, no meio de uma reunião, e uma pessoa estoura e grita, e vai embora. E volta no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Você vai olhar aquela pessoa com os mesmos olhos? Se você é gestor, você começa a pensar sobre a possibilidade de dar um cargo mais elevado para essa pessoa, aumentar o salário dela, confiar ela a ações de confiança, tarefas de importância, ou você deixa de confiar nessa pessoa e começa a olhar ela como alguém que não vai crescer, que não vai se desenvolver e você não confia nela? É óbvio que a segunda resposta é a verdadeira. Você passa a não confiar em quem mostra falta de equilíbrio emocional. Cara, age de forma madura, aprenda cada vez mais a pensar antes de falar alguma coisa, ou de não falar, de não se posicionar. Às vezes o que um líder, o que uma empresa espera é que você se posicione, tá? Cara, isso aqui não tem como correr, olha lá. Se desenvolver pessoalmente, né? Ou seja, você precisa vivenciar programas de desenvolvimento pessoal. O André comentou aqui, eu mesmo comentei, a Maristela comentou, a Maristela participou, o Gabriel que aqui participou, o André participou. Eles participaram da Academia do Eu, que é um programa nosso aqui na Rap para desenvolver inteligência emocional. É um programa de desenvolvimento pessoal. E esse provavelmente é só um dos programas que eles participaram. O João, que eu falei aqui, fez formação em coaching comigo. Eu fiz tantas formações, PNL, formação em coaching ericksoniano, master coaching, retiros espirituais e tantas outras coisas
que me ajudaram no meu desenvolvimento como ser humano. Ó, acabou de aparecer aqui pra mim, em cima, não sei se aparece pra vocês, um cara chamado Tadashi Kadomoto. O Tadashi é um dos grandes mestres de desenvolvimento humano, ele faz um treinamento chamado DL, se eu não me engano, é Desenvolvimento e Liderança, lá em São Paulo. Eu já fui pro treinamento do Tadashi, fiquei... do Tadashi, do Tadashi Kadomoto, né? Já passei 3 dias no final de semana lá para um trabalho de inteligência emocional. Já fiz regressão, cara, um monte de coisa. Para quê? Para que hoje eu possa ser mais consciente de mim mesmo, agir de uma maneira mais coesa, agir de forma mais objetiva. Por quê? Porque eu tenho um pouco mais de autoconhecimento por conta dos processos de inteligência emocional que eu vivi. Então, cara, quer entender um pouco mais sobre isso? Vem conversar com a gente, manda mensagem pra Luana, se você conhece a Luana, pra Flávia, se você conhece a Flávia, pra mim. Manda mensagem no Instagram da Rap, pra gente ajudar você a entender que caminhos você pode seguir, né? De inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal ou o que seja, certo? E aí, eu não sei se já é a última aqui, peraí que eu tô acompanhando. Ah não, é uma outra dica relacionada a isso, inclusive com o que eu acabei de falar. Então isso aqui, ó, faz terapia, faz meditação, né? Faz coaching, contrata um coach, contrata um mentor, vai ler, como eu já mostrei, vai participar de um retiro espiritual, vai fazer programa de desenvolvimento pessoal. Quer dizer, vai investir parte do seu dinheiro na sua melhoria. Cara, coisa que eu mais aprendi ao decorrer do tempo. Investir o meu dinheiro em mim é a melhor coisa do mundo. Mais do que comprar um carro, do que comprar um relógio, do que comprar uma roupa, do que comprar um celular, comprar qualquer coisa, é investir em mim. Quanto mais eu invisto em mim, mais eu ganho dinheiro para comprar as coisas que eu quero. Né? Muito bem. E aí, para fechar aqui as nossas dicas de desenvolvimento pessoal, né? Eu preciso entender que eu preciso ser especialista em mim. Esse é um caminho. Isso significa dizer o quê? Que eu preciso constantemente estar me auto-observando. E olha, o que eu nem comentei ainda com vocês é que agora no final da aula eu vou disponibilizar para vocês o resumo dessa aula e uma ferramenta de análise, de acompanhamento das emoções. Né? Deixa eu até ver, esqueci o nome exatamente da ferramenta, cadê? Tá aqui. Uma ferramenta de gestão das emoções para você poder dar sequência no seu desenvolvimento. Então fica até o final aí para você poder ter acesso a esse material, tá? Então assim, olha o slide. Especialista em mim, dedicado, lento, crítico, detalhista, calmo. Quais são as minhas características? Como eu sou? Como eu ajo? Como é que eu me comporto? Quem sou eu de fato? Você precisa ter isso na ponta da língua. E tá renovando isso a cada vez mais para ter consciência de quem é você. Do contrário, você vai cometer os mesmos erros. Né? Para e pensa aí, quantos erros você comete ou já cometeu, ou continua cometendo até hoje, que você vê que é só uma repetição. Nossa, eu sempre faço isso, né? Eu sempre deixo as coisas para depois. Eu sempre arrumo, eu tenho dedo podre, né? Arrumo sempre o mesmo tipo de namorado, de namorada ruim, que não dá certo. Nunca consigo me manter num trabalho. Eu sempre grito, eu sempre estouro, eu sempre fico quieto, eu sempre choro. Começa a olhar para você e reconhecer quais são os padrões que você repete. Cara, você precisa virar especialista em você. Entender como é que você funciona. Você é o maior ativo da sua vida. Você é o maior bem que você tem. Autoobservação, tá aí na tela. Autoobservação. Acabou de aparecer um outro cara aqui pra mim maravilhoso, que foi meu colega, meu treinador. Foi meu treinador e meu colega, que é um mestre em psicologia positiva. Cara, vai estudar psicologia positiva. É uma grande forma de você se desenvolver, conhecer, manter sua mente mais positiva e transformar completamente a forma como você vive. Essa palavra que está embaixo, autoobservação, ela é presente em todas as dicas que eu dei. Deixa eu até tirar o slide aqui. Cara, quando você vai ler livro, quando você vai vivenciar um programa de desenvolvimento, tá? Quando você vai viver tudo isso que eu falei aqui, a autoobservação faz parte disso. O tempo todo. Porque eu vou ler o livro e aí eu preciso parar para observar o quanto o conteúdo do livro tem a ver comigo. E se eu não estou repetindo aquilo ou fazendo aquilo que o livro está me dizendo. Quando eu vou para um programa de desenvolvimento pessoal, eu preciso me observar para entender o que aquilo que está sendo ensinado para mim lá tem a ver com a minha vida. Agora, aqui nessa live, é muito legal você assistir, mas o mais importante durante a live é que você faça o quê? Que você pare e pegue tudo que o João está falando aqui, cada frase minha, cada ideia que eu trago, cada insight, pare e pense, espera aí, eu faço isso que o João está sugerindo? Será que isso aí que o João está falando não está me atrapalhando, como ele está falando que atrapalha as pessoas? Autoobservação, olha para você e busca reconhecer. Débora, top, quero, legal. Já no finalzinho aqui eu explico como é que vocês conseguem ter acesso a essas ferramentas, tá? Só para fechar aqui então, cara, e se você é líder, não tem como negar, se você é líder, além de fazer todo esse processo de desenvolvimento pessoal para ter mais autoconhecimento e mais inteligência emocional, você precisa entender de gente, você precisa conhecer pessoas, não foi à toa que eu dei a dica do livro ali de especialista em pessoas. Por quê? Talvez como líder eu precise disseminar isso que eu estou disseminando aqui para minha equipe. Né? E aí de duas uma, você pode fazer isso sozinho,
mas vale comentar aqui, santo de casa não faz milagre. Já viram isso? Que você vai lá, fala uma coisa pra sua equipe e não funciona. Mas você pode chamar Rap, chama o João. Eu vou ter o maior prazer em palestrar pra sua equipe, pra sua empresa, para ajudar a enfiar na cabeça desse povo. Não é enfiar, mas enfim, para ajudar a tornar as pessoas mais conscientes das necessidades de desenvolvimento. Né? O seu trabalho como líder é desenvolver as pessoas. Você precisa gerar e despertar na cabeça das pessoas a necessidade de mudança também. Não adianta só reclamar que elas não mudam. Não adianta só reclamar que não consegue gente suficiente, que as pessoas não se comprometem. Você precisa ajudar a mudar a mentalidade das pessoas. A começar por inteligência emocional. Faz sentido ou não faz? Muito bem. Então, último slide aqui só pra gente fechar. E aí eu dou dicas aqui de ferramenta e tudo mais. É a reflexão final. Tá? A gente coloca, aqui na Rap a gente costuma colocar essa reflexão em quase todo treinamento que a gente faz. Tá? Para agora e pensa. De tudo que você viu hoje, depois de analisar e pensar tudo que você viu hoje aqui, o que você deveria parar de fazer? O que você deveria parar de fazer para ser mais maduro, para ter mais inteligência emocional? Pensa aí, escreve se for o caso. O que eu preciso parar de fazer? Depois, continue. O que você deveria permanecer, continuar fazendo que te faz bem, que te ajuda no desenvolvimento da sua inteligência emocional e que talvez você poderia até aumentar, né? Fazer mais. Então, João, eu faço exercício físico, faço 1 ou 2 vezes por semana, posso fazer 3 ou 4 porque isso me ajuda, me acalma, me equilibra. Eu comecei a pedalar agora, tô adorando pedalar, né? João, você arrasa, valeu, Maristela. Beijo, gratidão, saudade de você, dia 10 tô aí, viu? E aí, por fim, start. O que você deveria começar a fazer que você ainda não está fazendo para desenvolver mais inteligência emocional? Para se melhorar, para se conhecer mais, para gerar mais autoconhecimento. E aí eu não tenho como não pedir isso pra você. Vamos ter uma visão abundante e ajudar as pessoas? Escreve aqui uma das coisas que você acha que você deveria parar de fazer, continuar fazendo ou começar a fazer pra gente trocar entre as pessoas que estão assistindo. Comenta uma coisa aqui. Que ideia você teve do que você deveria parar de fazer? Que ideia você teve sobre o que você deve manter na sua vida? Ou então que ideia você teve sobre uma coisa nova que você precisa começar a fazer? Escreve rapidinho aí uma dica. Começar a caminhar faz bem para estresse ou para ansiedade. Né? Tomar água de manhã, fazer feedback com a equipe todos os dias, fazer uma matinal com a minha equipe para disseminar conhecimento. Escreve uma ideia aí que você teve com essa live para compartilhar com as outras pessoas que estão aqui para ajudar efetivamente, de repente, elas terem novas ideias. Né? Olha a Maristela comentando, parar de dormir pouco. Maravilhoso, olha aí, a Maristela está dizendo que está dormindo pouco e isso provavelmente estressa, provavelmente deixa ela mais cansada, com menos paciência, mais estressada, não é? Então, grande dica aí. E bom, pensa, escreve, reflete aí, escreve aí para ajudar as outras pessoas, enquanto eu vou parar de compartilhar aqui. E agora 2 dicas importantes. Primeiro, eu já abro aí, vamos ver se dá tempo de alguém conversar comigo, se alguém quiser, ao vivo aqui. Mas como é que você pode ter acesso a esse material todo aqui? São 2 coisas. A gente vai liberar para vocês o resumo dessa aula aqui de hoje, do que eu falei hoje, certo? O resumo dessa aula aqui. E também vamos disponibilizar para vocês a ferramenta de gestão das emoções. João, como é que eu acesso o resumo da aula de hoje e a ferramenta de gestão das emoções? É só você acessar esse link aqui, ó. Vou botar agora para vocês. t.me/vida rap. Tá aí, ó. Vou até fixar o comentário. Vamos fixar o comentário aqui. Aí, esse link que tá aí agora, t.me/vida-rap, é o link do canal da Rap no Telegram. Já aproveita, entra, você faz parte, toda semana a gente coloca conteúdo massa lá para ajudar você que é líder a se desenvolver. E assim que acabar essa live, já vai ser colocado lá também o resumo da aula de hoje e a ferramenta gestão das emoções. Eu não consigo mostrar a ferramenta gestão das emoções aqui, mas ela é bem autoexplicativa, né? E você vai poder se desenvolver ali através da ideia de preencher os dados de uma planilha que vão ajudar você a acompanhar, refletir e pensar nas suas emoções. Comentário aí do João. Parar de entender que o problema está no outro. Grande dica, João. Isso é autorresponsabilidade, que é o que o André tinha falado antes. Parar de jogar a responsabilidade no outro, parar de jogar o problema no outro. Isso é um grande aprendizado, grande coisa que todo mundo pode começar a fazer ou parar de fazer, né? Começar a fazer, assumir a autorresponsabilidade. Parar de fazer, botar a culpa nos outros. Grande dica.
Muito bem, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta sobre o tema que nós falamos hoje aqui, sobre inteligência emocional? Coloca a sua pergunta aí. Tem alguém que quer participar ao vivo comigo aqui para fazer alguma pergunta e falar comigo ao vivo? Manda o convite aí agora, você tem a opção de ir lá. Deixa eu ver se para mim não aparece do mesmo jeito que vocês, mas deve ter uns 3 pontinhos aí em algum lugar onde você pede para participar aqui. Falta 5 minutos de fato para acabar a live, eu acho que o Instagram vai me derrubar daqui a pouquinho. Gratidão, Maristela. Então, se alguém tiver afim aí de fazer alguma pergunta ao vivo, mande o convite agora que eu vou ter o maior prazer em falar com você. Do contrário, se ninguém quiser, mais uma vez deixo espaço aí para perguntas. Quem quiser perguntar aqui sem aparecer mesmo, joga suas perguntas aí no chat. E cara, aproveita, compartilha. Vem aqui, para você fazer um trabalho completo mesmo, se você curtiu e gostou do que você viu aqui, você precisa, para ter uma visão, um impacto sistêmico no mundo, contribuir com outras pessoas também, como eu estou fazendo aqui. Então vem aqui nesse cantinho, vai lá no aviãozinho lá, encaminha para 2, 3, 5 pessoas, ou quantas pessoas achar que você pode, né, que são líderes, para que você possa ajudar essas pessoas também a ter acesso a esse conteúdo rico aqui, que pode transformar a mentalidade. Você é líder? Cara, manda isso aqui para sua equipe. Ai, João, mas a minha equipe vai ouvir falar sobre tema de liderança? Sim, pô, quanto mais a sua equipe se desenvolver com uma visão de liderança, melhor para você. Mais maduros eles se tornam. Manda para sua equipe toda essa live aqui. Manda coraçõezinhos aí para fechar, para agradecer, como forma de gratidão, por favor. Corações, 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 corações. Quanto mais coração você manda, mais o Instagram entende que isso aqui é algo interessante, legal, e aí para mais gente ele manda. Roberta, show, João, parabéns, obrigado, gratidão. Mais uma vez, aqui no link t.me/VidaRap vai estar disponível o resumo dessa aula aqui em PDF e a ferramenta Gestão das Emoções para que você possa ir lá acompanhar dia a dia suas emoções, descrever o que você está sentindo para se autoanalisar e ter um relatório seu lá sobre o que está acontecendo, quais são os gatilhos, o que te incomoda, como é que você pode mudar. Enfim, pega essa ferramenta de boa, a gestão das emoções, faz ela durante uma semana, depois analisa os resultados, depois faz por 2 semanas, enfim, aí você faz uso dela da forma que você quiser. Fica à vontade para vir aqui depois no meu Instagram ou no Instagram da Rap tirar dúvidas sobre essa ferramenta também. Enfim, galera, como não apareceu ninguém aqui querendo participar ao vivo, não é? Fica a minha gratidão a todos vocês que estiveram presentes essa noite aqui, a todo mundo que acompanhou, a você que talvez tenha assistido gravado também. Beijo no seu coração. Quinta-feira que vem tem mais. Provavelmente a Flávia Ibiapina, minha querida sócia, estará aqui, né? Ó, a Vânia aqui, caí de paraquedas na sua live e gostei bastante. Muito produtivo. Show, Vânia. Curti pra caramba. Ah, deixa eu botar meu Instagram pra vocês me seguirem aí também. Ainda mais a Vânia que acabou de chegar, né? Caiu de paraquedas. Tá aqui meu Instagram, JM Dornelles. Então, galera, segue o Instagram da Rap, @rapdesenvolvimento. Você vai achar o Instagram lá em cima também, aqui embaixo onde eu acabei de colocar, @JM Dornelles. Me segue, me acompanha também, que eu tô começando, tô mudando a estrutura do meu Instagram, mas trazendo muita coisa legal também. E claro, se quiser aproveitar, vai lá pesquisar Rap no YouTube, me procura por lá também, vocês vão encontrar muito conteúdo interessante aí pro seu desenvolvimento da sua equipe. Enfim, fica de olho aqui. Quinta-feira tem mais com a Flávia, né? E nos vemos, porque em breve eu tô por aqui de novo também, tá bom? Valeu! Beijo, boa noite e até a próxima. Fui, tchau, tchau.